Resolvi gravar esse vídeo porque é um tema que é bem pertinente a gente falar nesse momento, em decorrência do falecimento de um colega psicólogo, o Bruno Soalheiro, né? E é importante a gente falar disso. Independente, né, do luto familiar, independente de tudo, eu mando aqui, eu envio aqui, né, as minhas condolências a todos os familiares, e em especial a Luísa Soalheiro, que é a madrinha dele, que também é psicanalista, e que teve a coragem de falar desse tema abertamente. E eu não podia me eximir de falar, de tratar desse assunto aqui, já que é um assunto que por muito tempo eu lutei para falar sobre. Pois bem, eu não sei exatamente, eu não acompanhava tanto o Bruno, né? Mas claro, como todo psicólogo, inevitavelmente não tinha como eu não ter passado por algo sobre ele, por algum vídeo, que ele era super engajado, né, em ajudar os outros profissionais a terem sucesso, a se destacarem, enfim, né, os outros profissionais da área da psicologia. E, enfim, ele era bastante engajado, né, com assuntos envolvendo o CRP, CFP, enfim, e tudo mais, e recentemente ele se candidatou a uma chapa lá, para compor o conselho, né, enfim. Então, tudo que eu sei dele é isso, né. Então, eu não posso falar sobre a saúde mental dele, na verdade, dele nem de ninguém, né, que eu não atenda diretamente, mas é interessante a gente... Eu vou falar a partir dos vídeos que eu acabei de ver da madrinha dele, que ele a procurou falando de uma angústia muito grande, que ele não sabia que era tão grande como a que ele estava sentindo, e isso me chamou a atenção, né? Isso, assim, o que é mais importante a gente falar aqui também é desmistificar, porque não é só o psicólogo, não é só quem não é psicólogo que passa por isso, inclusive o próprio psicólogo sofre, né? E eu acho que o psicólogo tem uma peculiaridade, pelo menos a maioria das pessoas que faz psicologia, que é justamente também se ver através do olhar do outro, pelo processo da empatia, curando, né, as próprias dores, enfim, então o tempo todo a gente está lidando com as nossas dores também cuidando do outro, né? E se a gente não faz terapia, isso pode ser um problema, não só pra gente, como pros pacientes que a gente atende. Então, por isso que o ideal é a gente buscar terapia e tudo mais. Eu não sei qual foi a situação dele, e aqui não é o meu papel fazer julgamentos, e nem é esse o objetivo desse vídeo. Mas o que eu quero trazer para reflexão aqui também é que nós somos tão seres humanos quanto os nossos pacientes. A gente também sofre, a gente também passa por dores, e às vezes as nossas dores podem ajudar também a tratar do nosso paciente, porque a nossa empatia com esse paciente aumenta. E às vezes a gente se ajuda a partir do olhar do próprio paciente, isso é bem interessante. Agora, um ponto importante aqui, que faz todo sentido com toda essa situação, é a depressão, né? Só que assim, não só a depressão, mas esse sentimento de angústia que ele descreveu para essa madrinha dele. E a gente pode ser tomado por essa angústia, e essa angústia, e é interessante, né? Porque é uma angústia muito parecida com aquele sentimento de vazio, de luto, de perda, né? Quando você perde alguém querido, seja por uma morte ou uma separação. É interessante porque essa madrinha dele também aborda esse assunto, né? Ela trabalha, parece que é a especialidade dela, luto por divórcio, por separação. E é uma dor muito forte que parece que ele descreveu para ela, né? E claro, em terapia a gente tem uma série de tratativas e passo a passo para lidar com essa dor. Cada psicólogo dentro da sua abordagem, né? Mas a gente tem passo a passo, tem várias coisas que, com esse acompanhamento profissional, a gente pode ajudar melhor os pacientes. Só que a gente sabe também, né, que nós, enquanto psicólogos, também temos muitas preocupações, muitas coisas, a vida acontece o tempo todo, e às vezes, com a agenda até que eu vejo que ele tinha muito agitada, ficava mais difícil também dar essa atenção especial, embora, pelo que eu entendi, ele estivesse buscando ajuda, né? E às vezes a gente acaba ficando em segundo plano. Eu acho que é um tema interessante também para ser abordado futuramente, essa coisa de querer ajudar os outros e a gente acaba ficando de lado. Eu falo muito isso para os pacientes, mas quem é da área da saúde tem muito isso, essa coisa de ajudar todo mundo, às vezes se esquece de si. E esse se esquecer de si é que gera, na maioria das vezes, essa angústia. A gente se deixar de lado, a gente se anular. E às vezes não é uma coisa que é consciente, às vezes, na maioria das vezes, é inconsciente mesmo, a gente faz automático. Então é interessante isso. Então, assim, só voltando um pouquinho, eu acho que uma luta, assim, dos psicólogos, de uma maneira geral, a gente não pode generalizar, é curar as feridas, né, no outro. Então, a gente vê muitas especializações aí, especialistas, e nisso e naquilo outro, que é como se fosse assim, eu tô engajada nisso, porque se eu passei por isso, eu posso ajudar muita gente.
Isso que eu acho o máximo de ser psicóloga, assim. A gente, nossa, superei essa dor, entendi como é que funciona, sei que não é igual pra todo mundo, mas eu posso ajudar muita gente. É todo mundo assim? Não, porque a gente nunca pode generalizar. Mas, pelo que eu vi ali dele, né, o pouco que eu vi, que eu dei uma sondada, pelo, né, que eu vi da madrinha dele contando e tal, me parece que ele funcionava um pouco assim, ainda mais engajado ali no CFP, enfim, ajudar os psicólogos e etc. Pois bem, isso também é uma característica de quem é mais sensível, e eu vejo muitos psicólogos, para a gente tratar da saúde do outro, a gente precisa também ter uma sensibilidade razoavelmente grande, para conseguir ter uma empatia, conseguir entender a dor desse outro, e na psicologia principalmente. Então, uma sensibilidade em termos de empatia existia ali e é nítido, né, no perfil dele, no que a gente vê de vídeos e etc. Então, o que eu quero dizer com tudo isso é que as dores emocionais da pessoa que é altamente sensível, que é o meu tema que eu mais abordo aqui, elas são proporcionais ao nível de sensibilidade que ela tem. Então, quando ela sofre muito, né? Quando ela sente uma dor, ela vai sentir muito intensamente, seja dor física, emocional, seja dor que for. Então, essa pessoa também vai precisar de terapia, ela também vai precisar de uma ajuda, ela também não pode se deixar para depois, né? Porque sozinho, principalmente uma dor muito grande, a gente não vai conseguir lidar muito bem com isso. E eu via isso acontecer ali. Também estou me baseando nessa fala da madrinha dele, né? Que dos últimos dias ali, os últimos momentos dele ali. E aí, quando essa madrinha, a Luísa, ela aparece, deixando claro para todo mundo que ele se suicidou, eu falei que legal que ela fez isso. Até mesmo enquanto, né, da área da psicologia. E essa é uma luta antiga minha, luta, modo de dizer, que eu não, acho que eu não lutei tanto assim, mas eu fiz alguns movimentos. Desde que eu me mudei para Foz do Iguaçu, lá em 2018, em 2019 eu me deparei com situações ocorrendo aqui em Foz do Iguaçu envolvendo suicídio. E aí as pessoas divulgavam de forma bem subentendida, como foi o caso inicial do próprio Bruno Soalheiro. Que foi acidente, que foi isso, que foi, enfim, intoxicação e por aí vai. Ou seja, subnotificações do suicídio. E aquilo, de alguma forma, me tocou, né? E aí, por algum motivo, me tocou. E eu falei, tá, vamos mobilizar a galera, porque tá errado isso. As pessoas na mídia não divulgam e tal, o que é isso, né? E aí eu me aprofundei muito no assunto, sobre suicídio, sobre a necessidade da gente falar, e que não falar, que, assim, se a gente falar, não é que vai incentivar, mas se a gente falar o como vai incentivar, então a gente precisa falar que foi suicídio e abordar o tema da saúde mental, até para as pessoas se identificarem, ah tá, eu também tô passando por isso e eu preciso de ajuda, eu não quero me matar, eu quero matar essa angústia, essa dor, esse vazio no peito, que não sai de mim, eu não sei como tirar. Então, quando a gente aborda esse tema, a gente está ajudando muitas outras pessoas que podem estar na mesma situação, né? Que elas estão em sofrimento muito grande, independente de depressão, porque o suicídio é multifatorial. Eu já falei várias vezes sobre isso, já dei muitas entrevistas, até lá para o programa Destaque da Rede Massa. Eu já falei bastante sobre esse tema, já estudei bastante e já atendi pessoas nesse tipo de situação. Então, já dei palestras sobre o assunto e a gente precisa falar disso, entende? Então, o que aconteceu? Eu me engajei, mobilizei mais de 100 profissionais de várias áreas da saúde na época em Foz do Iguaçu. A gente fez pelo menos 3 encontros e todos os 3 muito cheios. Aí eu dei uma parada nesse tema porque sozinha eu não ia dar conta, né? E aí, beleza, a partir daí eu comecei a dar várias entrevistas. Várias pessoas me chamavam porque eu acabei ali naquele grupo que eu acabei engajando, me tornei uma referência ali e algumas pessoas me indicaram inicialmente e assim a coisa caminhou. Ok. Aí também gravei vários vídeos no meu canal do YouTube sobre o assunto e etc. Só que aí passou, né? O tempo passou, não teve mais engajamento, eu também não continuei, porque, enfim, é um tema que é complexo pra gente também bancar sozinho, precisa de mais pessoas envolvidas, e parei de falar desse assunto. Só que aí, no ano seguinte, se eu não me engano, acho que foi em 2019, ou foi no meio da pandemia, acho que foi no final de 2019 para 2020, eu fui procurada para fazer parte de uma chapa também do CRP, do Conselho de Psicólogos aqui do Paraná, para representar o Paraná, especificamente Foz do Iguaçu. Ok. Aí a nossa chapa ganhou, eu fiquei como suplente ali, né? Eu não me engajei tanto, porque logo depois estourou a pandemia, foi bem ali no comecinho, e foi uma série de acontecimentos.
um dos acontecimentos. Eu nunca falei disso nas redes sociais, mas eu prometi lá atrás, eu tinha um desejo antigo que eu ia falar desse assunto. Eu acho que agora é o momento ideal. Lá atrás, aí a gente sempre ia para Curitiba, né, de ônibus, para poder tratar dos assuntos referentes ao CRP e tal. Ficamos um tempo assim. E numa dessas idas para Curitiba, o que aconteceu? Eu acabei, claro, a gente acaba conhecendo outros colegas de outros locais, né, do Paraná e etc. E eu acabei conhecendo um outro psicólogo. Ele era bastante despojado, né, enfim, a gente acabou saindo à noite para comer depois, né, enfim, eu, ele, um grupinho de outros psicólogos, enfim. Acabou tendo uma discussão, porque envolve política, né, questão do CRP, essas coisas todas, enfim, política. Uma discussão política entre ele e outro colega. Ele também estava envolvido em situações que também não cabe aqui abrir e tudo mais, mas assim, houve discussões. E aí, quando eu estava voltando, aí ele sumiu, foi embora, não ficou por lá. E quando eu voltei para Foz do Iguaçu, foi que eu fiquei sabendo que ele tinha falecido e que foi suicídio. Só que o pedido era pra gente não divulgar que foi suicídio. Aí a mesma situação, em respeito à família e tudo mais. Eu até entendo essa questão das famílias, sabe? Mas, se uma pessoa morre e acontece um acidente, por que não pode falar que a pessoa morreu por acidente? É natural. Por que não pode falar que foi aquilo? Até hoje ninguém divulgou isso. E eu engoli aquilo, assim, sabe? Não fala, não fala. Eu falei, gente, nós somos psicólogos, né? A gente tem que falar, né? Mas tudo bem. Esse foi um dos motivos, não foi o principal, que fez com que eu me afastasse um pouco mais do CRP. Porque eu achei incoerente. E eu não gosto de incoerências, né? Eu acho que eu sou um pouco rígida com algumas coisas, então eu não gosto de incoerências. Mas não foi o principal, tá? Eu ainda continuei participando depois que aconteceu esse fato, só que eu fiquei bastante pensativa. E eu sei que também é uma coisa que, assim, a gente acabou discutindo um pouco, conversando mesmo, não discussão de, né, briga, mas a gente discutiu entre a gente sobre esse tema. É um assunto que não é um negócio, assim, fácil mesmo, porque, enfim, é um processo, mas não chegamos em nenhum ponto, nenhuma conclusão, e beleza, ficou por isso. Aí depois, enfim, o que de fato me fez sair mesmo, eu pedi licença, fiquei um tempo afastada, porque eu tava pensativa. Quando eu fico pensativa, eu preciso me recolher para não tomar nenhuma decisão precipitada, eu funciono assim, né? Então, se eu não tenho certeza, se eu tenho mais dúvidas do que certezas, eu prefiro me retirar e refletir ao invés de tomar uma decisão que eu possa me arrepender depois. Eu funciono assim, pra muita coisa. Embora eu seja uma pessoa de poucas dúvidas, eu tenho muitas certezas, né? Mas às vezes acontecem, como situações delicadas e complexas desse nível. Mas na época, o que foi o que me levou mesmo a sair foi questão de prioridades, né? Eu via que minhas prioridades eram outras, devido a esses acontecimentos e outros que aconteceram, assim, né, em paralelo, enfim, que eram relevantes para mim fora do contexto do CRP, mas questão que pegou mesmo na prioridade do momento, né? Aí eu saí. Mas um dos pontos que eu considerei foi esse também. Então, essas incoerências existem, é do ser humano, não é só da psicologia, é do ser humano. Então, gente, não é a primeira vez que acontece isso, né, envolvendo um psicólogo. E eu não sei quantos mais psicólogos já também tiraram a própria vida, né, se mataram, se suicidaram, porque eu consigo entender, se ele não tem, e aí assim, eu tô ampliando, né, não tô falando que é o caso dele, mas eu fico tentando pensar que a gente atende tantas pessoas, a gente escuta tantas histórias, né, assim, de abuso, enfim, de dramas envolvendo as próprias dores emocionais que levam ao suicídio. A gente busca curar, entre aspas, ajudar na cura de muita gente, né? Porque, enfim, a cura só é a autocura, de fato, mas a gente ajuda nesse processo, que se a pessoa não tem um preparo para separar o que é dele do que é do outro, ele vai levar problema que não é dele para casa. Então a gente precisa mesmo falar sobre esse tema, né? Não só relacionado aos psicólogos, mas de uma maneira geral, né? Se a gente está sujeito, a gente que ajuda muita gente com essa mesma temática, né? É um assunto delicado. E aí existe o fator de risco que a gente estuda dentro dos processos de suicídio, que é o seguinte: se tem uma pessoa próxima que faleceu por suicídio, seja parente, amigo, ou enfim, isso já é fator de risco? Então, assim, fiquei pensando, né? Porque eu vi algum vídeo aí, não sei os detalhes disso, não sei se foi o caso da mãe dele também. Então, assim, que influencia, né? E aí uma coisa pode ser gatilho para outra, e, enfim, né? E aquele sentimento que não foi trabalhado em algum momento da vida em terapia, ele volta, né? Para os familiares do Bruno Solheiro. E eu acho que a porta foi aberta pela própria madrinha dele, a Luísa,
sobre esse tema do suicídio, que eu achei muito pertinente e eu não poderia me eximir de falar sobre isso, ainda mais nas minhas redes, porque é um tema que particularmente eu abordo e acho importante. Aqui revelei coisas que eu não tinha falado antes, não citei nomes, então beleza, mas que eu acho importante aí a gente falar a respeito e que esse tema venha à tona mais vezes pra gente discutir novamente. E é isso.